Sejam todos bem-vindos ao curso online O Catecismo de Heidelberg. Essa é a aula de número 1, cujo tema é o que é a catequese. Esse curso ele foi desenvolvido com base no interesse de algumas pessoas que me procuraram, disseram que gostariam de conhecer mais sobre a fé reformada, e eu achei que seria bom oferecer um curso através do catecismo para essas pessoas. Para quem não me conhece, então, eu sou pastor Elianai Bispo Batista, eu sou pastor da Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, fui enviado pela Igreja Reformada do IPSEP, em Recife, para plantar uma igreja na cidade de São Paulo, uma igreja de confissão reformada. Então, estou trabalhando nesse momento na plantação dessa igreja, e esse trabalho aqui tem um vínculo com esse curso tem um vínculo com esse trabalho de plantação. Então, para quem é esse curso no Catecismo de Heidelberg? Ele é para qualquer pessoa que deseja conhecer mais sobre a fé reformada, que tem interesse em se aprofundar na fé reformada, e também para aqueles que no futuro, se há alguém nessa lista, né, que deseja se tornar membro da igreja em São Paulo. Ou seja, fazendo o curso, você não está assumindo nenhum compromisso nessa direção. Mas alguém que quisesse ser membro da igreja certamente tem que fazer a catequese, e é isso que eu vou oferecer aqui, tá? Então, não fique preocupado com isso, porque você não está assumindo nenhum compromisso concernente a essa questão, mesmo porque existem irmãos aqui que são de outros estados que não o estado de São Paulo. Mas qualquer pessoa que dissesse, pastor Elianai, eu gostaria de tornar-me membro da igreja. Então, a primeira coisa que eu diria a essa pessoa é que ela teria, então, que fazer a catequese. Então, é o mesmo curso, tá bom? Quanto tempo vai durar esse curso? Olha, o curso vai durar um pouquinho, porque o catecismo ele foi preparado para um ano de instrução. São 52 domingos. E tem as aulas de introdução, né? Então talvez um pouco mais de um ano. Agora, você pode desistir do curso a qualquer momento. Não se sinta preso e continuar numa coisa que de repente não vai ser mais possível a você. Eu só vou pedir uma gentileza a qualquer pessoa que desista. Que ao desistir, você me diga. Não precisa nem dizer o motivo. Só diga assim, pastor, por motivos pessoais, não vai dar mais para fazer o curso. Tranquilo, não vai ter nenhuma crítica, nenhuma retaliação, nenhuma reclamação. Mas só para que eu não fique com aquela preocupação, né? Fulano disse que ia fazer o curso, mas sumiu, desapareceu. Então, para evitar isso, assim como vocês procuraram para entrar, é só dizer, pastor, não dá para mim, eu comecei um curso, faculdade, sei lá, alguma coisa, fiquei doente. É só você avisar e pronto, aí você vai sair do grupo do WhatsApp e não tem nenhum problema, tá bom? Quando você tiver uma falta, você não puder participar, me mande uma mensagem privada pelo WhatsApp dizendo, olha, estou doente, ou vou fazer uma viagem, não vou poder estar na aula, para que eu tenha ciência que você ainda tem interesse, mas não pode estar em alguma determinada aula. As aulas serão gravadas, porém, elas, para o grande público, elas só serão publicadas, se forem publicadas, depois de algumas semanas, tá? Mas para quem está fazendo o curso, eu vou dar acesso antecipado a essas aulas para quem faltou, né? Alguém que faltou, eu vou mandar um link para acessar antecipadamente. As aulas a rigor serão às quintas-feiras, de 8 da noite até cerca de 9h30. Eu vou fazer muito esforço, não quero cansar vocês, então vou sempre tentar terminar antes de 9h30, mas estou colocando já 9h30 como um horário máximo aí que a nossa aula vai durar, tá bom? Material que vocês devem ter em mãos: Bíblia, as 3 formas de unidade. Eu coloquei um link lá no grupo para vocês adquirirem o Kindle, né? No formato Kindle. Por que as 3 formas? As 3 formas têm Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg e Cânones de Dort. Porque durante o curso, algumas vezes eu posso mencionar a Confissão Belga, os Cânones de Dort, então você já tem esse documento
que é o padrão confessional das igrejas reformadas do Brasil. Em caso de uma dúvida na aula, como eu disse, haverá um momento em que você poderá fazer a sua pergunta. Você pode abrir o microfone naquele momento ou escrever, fazer a sua pergunta. Dúvidas posteriores, né? Acabou a aula e depois, pensando sobre o assunto, você teve uma dúvida. Você me manda uma mensagem privada. Se for um assunto muito simples, talvez eu responda pelo WhatsApp mesmo. Se não, eu respondo na outra aula, tá bom? Então, isso aí é a nossa pequena apresentação. Nós vamos agora para o início da aula de número 1, o que é catequese. Então, a primeira coisa com a qual eu quero lidar com vocês é o significado do termo catequese, também do termo catecismo. Isso porque, normalmente, dentro da nossa cultura, quando alguém diz assim, fulano vai fazer a catequese, isso está vinculado à igreja romanista, à igreja católica romana. Então, se uma pessoa diz assim, olha, eu estou fazendo um curso online de quê? Do catecismo. Provavelmente, seu parente, se ele for um evangélico, né, ele vai estranhar, vai dizer, catecismo? Ih, rapaz, isso aí é da igreja católica, né? Eles vão dizer da igreja católica romana. Isso aí, não, os evangélicos não têm catecismo, eles vão dizer. Então, acaba que não só esse termo, como muitos outros termos e até doutrinas, a igreja evangélica brasileira ela tem uma repulsa a qualquer coisa que pareça catolicismo romano. Mas, no fundo, muito da igreja evangélica no Brasil é o catolicismo romano no espelho, né, invertido, só isso. Mas eles têm medo de palavras como liturgia, credo apostólico, catecismo, catequese. Então, por isso eu devo começar com essa explicação. Então, a palavra catecismo, a palavra catequese, todos os seus derivados aí, o verbo catequizar, eles têm origem em um verbo grego, que está aí no slide. É o verbo katerhel. Como você pode ver, no finalzinho dessa palavra, katerhel, você pode ver ali um final que remete à palavra eco. Tá? Então, é a junção de kata, que indica aí alguma coisa que está sobre, e eco, que tem a ver com soar ou com som. Tá? Então, katerhel significa soar do alto, ao pé da letra. Essa palavra era usada, esse verbo, para falar, por exemplo, de uma pessoa que estava discursando num palco, quer dizer, numa parte mais alta. Também passou a ter o sentido de alguém que relatava alguma coisa ou de uma pessoa que estava instruindo alguém. Então, a ideia por trás do verbo é a ideia de ensinar de forma oral. Então, uma instrução oral, né? Tem a ver com o som. Então, a partir deste sentido, o termo começou a ser usado na literatura bíblica com o sentido de instruir com palavras, instruir oralmente. Portanto, como vocês já podem observar, catequizar tão simplesmente significa instruir. Então, catequizar é sinônimo de instruir. E o catecismo é um manual para essa instrução. Nós vamos ver, então, que este verbo e outras palavras derivadas aparecem no Novo Testamento algumas vezes. Então, eu vou agora aqui para essas vezes em que o texto aparece. Veja aí. Lucas 1:4, Atos 18:25, Atos 21:21, Romanos 2:18, 1 Coríntios 14:19, Gálatas 6:6. Depois eu vou dar uma cópia do slide para vocês para facilitar. Nós vamos olhar para cada um desses textos que aí estão, para que nós possamos então verificar essas palavras, tá? Tem alguém que queira participar comigo aqui desse momento da gente procurar? Tem que ter um microfone.
a aula ficar um pouco mais interativa. Eu posso ajudar, pastor. Pronto. Quem é? Vitor. Ok, Vitor. Então vamos lá. Vitor, então vamos aí. Lucas, o primeiro texto, capítulo 1, versículo 4. Vamos achar aí o verbo, né? Ou um substantivo, ou alguma palavra que tenha relação com caterrel. E que vamos ver como que foi traduzido aí no português. Então aqui é o início do Evangelho de Lucas, né? Bem no comecinho. Ele diz assim, vamos ler a partir do 1, né? Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Desculpe, irmãos, eu esqueci de colocar aqui para vocês. Agora sim. Vou repetir. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. E aí, Vitor, onde está aí o verbo? O verbo mesmo é ter, né? Instruir, né? Instruir, né? Isso. Então diz, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste, e aí aqui está o verbo, que lá no original é o verbo caterrel. Vou marcar de vermelho aqui. Instruído. Vamos agora para o próximo, Vitor. Vamos para Atos, capítulo de número 18. E o versículo é o versículo de número 25. Então vamos ler o 24 e o 25. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. E aí, Vitor, onde é que está o verbo? Como é que ele foi traduzido aí? Instruído, novamente. Instruído. Note, Vitor, que tanto em Lucas quanto aqui, essa instrução tem a ver com a palavra do Senhor, tem a ver com o evangelho, né? Então lá ele diz, olha, nas verdades em que você, o Teófilo, né, foi instruído, quer dizer, ele foi ensinado naquelas verdades. E aqui, mais uma vez, diz que esse homem aqui, o Apolo, ele tinha sido instruído no caminho do Senhor. Então ele foi instruído no caminho do Senhor. Vou marcar aqui também, então, instruído. Note que a gente tem um outro verbo aqui, Vitor, mas esse verbo não é o verbo caterrel, é o verbo didaskos. Vamos para a próxima citação, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 21 e o versículo 21. Vamos ler o 20 e o 21. Ouvindo-o, deram eles glórias a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei, e foram informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. E agora, Vitor? Muito bem. E foram informados a teu respeito. Versículo 21. Tá? Então, aqui já não tem o caráter de um ensino do evangelho, mas de alguém dizer algo de forma oral, trazer uma informação a respeito de outra
Pessoa, você está usando aí algum recurso, né? Porque eu pensei que você ia cair na pegadinha e dizer aqui, ó, que era o ensinas. E o Vitor acertou aqui. Vamos para Romanos, capítulo de número 2 e o versículo de número 18. Vamos ler o 17 e 18. Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, repousas na lei, te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. E aí, Vitor, isso está fácil, né? Instruído. Instruído mais uma vez. Vou colocar aqui, vermelho. Deixa eu voltar lá ao anterior, 21, que era que foram informados a teu respeito. Muito bem. Então é isso mesmo. Sendo instruído na lei, aqui de novo, então volta a ter um vínculo, né, com a palavra de Deus. Vamos para a próxima passagem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14 e o versículo de número 19. Paulo diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. E aí, Vitor? Instruir. Instruir. Muito bem. Instruir. Então, até aqui, quase todas as referências, menos aquela de informados, né? Todas as outras têm a ver com a palavra de Deus e foram traduzidas como instruir. Vamos para a última referência, em Gálatas, capítulo 6 e versículo 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E agora, Vitor? Instruído. Exatamente. Aquele que está sendo instruído, então isso é a primeira. Aqui temos o verbo, né? E aquele que o instrui também tem vínculo com esse verbo. Aparece, então, aqui 2 vezes. Então, aqui poderíamos, usando a palavra catequese, colocar assim: mas aquele que está sendo catequizado na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele, ou de todas as coisas boas, o catequista, que é aquele que faz ou trabalha na catequese, tá? Seria assim uma tradução só para a gente entender, né? Então aqui apareceu como sendo instruído e aquele que o instrui. Então aqui está falando dos oficiais da igreja, são os que instruem, e o instruído é o catecúmeno, tá? Então o catecúmeno faça participante de todas as coisas boas o catequista. Basicamente isso é o que está dizendo aqui. Então, Vitor, você observou que a maioria das referências foi traduzido como instruir, né? E tinha vínculo com a palavra de Deus, com exceção daquela que foi sobre como os informados e tal. Foi o único exemplo em que a palavra não tinha a ver com instrução realmente, mas com informação. Tá? Mas nos outros casos, a palavra tem um vínculo com a palavra de Deus e com um tipo de instrução dentro da igreja já nos tempos do Novo Testamento. Okay? Então ela já vai ganhando esse caráter. E como se pode observar, não é uma palavra muito comum, porque essas referências que eu aí apresentei são todas as referências desse verbo no Novo Testamento. Então aí parece 7 vezes, né? Em 6 textos diferentes. Obrigado, Vitor, pela sua participação. Muito bem. Vamos voltar aqui ao nosso slide. Então, são essas as passagens. Quais são as palavras? Então, eu espero que tenha ficado evidente para vocês que o verbo katerhel, que está no Novo Testamento grego, ele é usado para referir-se a uma instrução por meio de palavras. Nesse caso, uma instrução oral é uma instrução da palavra de Deus. Então, no Novo Testamento, o termo já começou a ganhar um significado específico para referir-se
aquela instrução promovida na Igreja de Cristo pelos oficiais da Igreja, a instrução na palavra de Deus. Então não é uma palavra do catolicismo romano, mas é uma palavra que tem sua origem no Novo Testamento. E daí, então, vem deste verbo todas essas palavras que aí estão no slide, né? Catequese. A catequese é tudo aquilo que abrange esse ministério de instrução. Catequizar é o processo de instruir. Catecismo é o conteúdo dessa instrução, geralmente um manual, um livro, né, que tem essa instrução. Catequista é aquele que realiza a instrução, é o professor. E catecúmeno é o aluno, é aquele que está aprendendo, que está sendo instruído na palavra de Deus. Então notamos que o termo catequese não é um termo estranho, mas um termo que tem inclusive sua origem na própria palavra de Deus, que tão somente significa instrução oral. Portanto, nós não devemos ter medo de usar essa palavra e ela não pertence à Igreja de Roma. Catequizar ou catequese deve ser entendida como instrução na palavra de Deus. Então, agora, quero saber se alguém tem alguma dúvida sobre este primeiro tópico que nós acabamos aqui de abordar. Eu tenho uma dúvida. Quando aparece o Vitor novamente, quando aparece esse termo no Novo Testamento grego, ele está se referindo em alguma situação estritamente à instrução inicial do novo convertido, ou abrange normalmente toda a instrução que a igreja recebe dos oficiais por meio da pregação? Isso é uma pergunta difícil de chegarmos a uma conclusão, Vitor. Por quê? Porque na época do Novo Testamento, basicamente quase toda a instrução que as pessoas estavam recebendo era uma instrução nova, né? E não há lá a certeza de que naquele tempo ela estivesse restrita a essa instrução para pessoas novas na fé. Dá-se essa impressão em Lucas, quando ele diz que Teófilo já havia sido instruído, que agora ele ia oferecer uma narrativa ordenada para que ele fosse confirmado naquelas verdades que ele foi instruído. Então parece que essas verdades são as verdades fundamentais da fé cristã. Então nesse caso parece que sim. Mas em outros casos, pelo contexto, dá a entender que se refere à instrução geral da igreja. É esse o sentido. Tá? Mais alguma dúvida? Pastor? Sim. O único método de catequizar é o de perguntas e respostas, ou existe outro método? Então, o método de perguntas e respostas, através de perguntas e respostas, ele foi acrescentado no decorrer da história da igreja. O que é original é a instrução. O método ele foi alterado. Então, por exemplo, quando nós lemos escritos dos pais da igreja referentes à catequese, essa catequese muitas vezes era nada mais do que uma narrativa dos grandes eventos da Bíblia. Então, os manuais de catequese eles não eram de perguntas e respostas. Começou depois, já ainda lá nos pais da igreja, mas não há muitos documentos sobre isso, mas entende-se que foi lá atrás, porém não tão cedo, tá? As obras mais antigas, os manuais mais antigos, eles não são em perguntas e respostas, eles são apenas um assunto e aí a explicação. Eu vou falar sobre isso quando entrar agora no aspecto da história, que é o próximo ponto.
Mais alguma dúvida? Muito bem. Então vamos para o nosso ponto de número 2. Então vamos agora falar sobre a história da catequese. Vai ser apenas uma breve história da catequese. Então, na sessão anterior, nós aprendemos que nos tempos do Novo Testamento, esse termo catequese era usado para referir-se a uma instrução oral e que tinha vínculo com o ensino bíblico. E agora nós vamos ver como esse termo foi sendo usado posteriormente. Então, vamos começar aí na época dos pais da igreja. Então, nos primeiros séculos da igreja, o termo catequese, ele ganhou uma relação mais específica, ele foi usado pelos pais da igreja como sendo um termo para referir-se àquela instrução para aqueles que desejavam o batismo. E eles eram chamados, então, de catecúmenos. Eram pessoas convertidas ao cristianismo que frequentavam os cultos aos domingos, que estavam recebendo a instrução para serem batizadas. Elas estavam sendo catequizadas. Inclusive, havia até o termo era usado, inclusive, para instruir pessoas que ainda não demonstravam esse interesse de batismo, apenas queriam saber alguma coisa sobre o evangelho. Então eram usados como uma ferramenta de evangelização, né, para mostrar o conteúdo da fé cristã. Geralmente, no que diz respeito à instrução daqueles que estavam pedindo o batismo, essa instrução era baseada geralmente em dois elementos. O credo, uma referência aí àquilo que depois convencionou se chamar o credo apostólico, e a oração dominical, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Então, já a partir dos pais da igreja, surgiram várias preleções catequéticas e também manuais sobre como fazer a catequese. Então, uma das primeiras obras usadas na catequese é a obra de Daquê. Eu tenho aqui essa obra, né, na editora Paulus, e eu posso ler aqui apenas uma parte rápida para que você perceba o conteúdo como era. Não era pergunta e resposta, e estava enfatizado muitas questões práticas nessa catequese. Então, por exemplo, diz assim, um dos pontos, né? Meu filho, não seja mentiroso, porque a mentira leva ao roubo. Não seja ávido de dinheiro, nem cobice a fama, porque os roubos nascem de todas essas coisas. Meu filho, não seja murmurador, porque a murmuração leva à blasfêmia. Não seja insolente, nem tenha mente perversa, pois as blasfêmias nascem de todas essas coisas. E aí, então, seguem vários tipos de instrução, aqui já sobre oração, sobre a comunhão, sobre o caminho da vida, o caminho da morte, sobre algumas doutrinas básicas, menciona, por exemplo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então, percebam esse documento, de Daquê, ele é um documento lá datado entre 70 a 120 depois de Cristo, né? Os estudiosos colocam aí nesse meio, e já era um documento usado para instrução, principalmente de pessoas que estavam se aproximando da igreja. Agostinho, ele escreveu uma instrução aos catecúmenos, ele escreveu também uma obra chamada Euquiridion, e também essa obra de instrução dos catecúmenos, ele ensinando como deveria ser feita a narrativa, que assuntos deveria tratar, basicamente um manual de catequese. E ele todo, a catequese aí é basicamente falar sobre a criação, sobre a queda, e vai ali contando a história bíblica. O Gregório de Nissa também escreveu uma obra chamada A Grande Catequese, que também não é em perguntas e respostas, mas
traz lá algumas doutrinas bíblicas. Então, portanto, percebe-se aí que desde cedo na história da igreja, a catequese começou a ser entendida como a instrução mais básica na fé para aqueles que desejavam receber o batismo e participar da comunhão da igreja. Agora vamos para a Idade Média. Então, depois, na Idade Média, surgiram os manuais confessionais que procuravam, então, explicar o credo, os 10 mandamentos, a oração do Senhor. Então, houve uma certa evolução nesse sentido de perceber quais eram os conteúdos mais elementares que alguém deveria receber para realmente conhecer a fé cristã. E já ali na Idade Média, então, começou-se aí, sim, na verdade, nesse momento, não na época dos pais, eu errei aqui a colocação, na verdade, já na Idade Média, começou-se então a usar a metodologia de perguntas e respostas para ensinar os principais pontos da doutrina cristã. No entanto, nesse período, a catequese já começou a sofrer um declínio. E uma das consequências desse declínio foi que muitas pessoas se confessavam como cristãs e elas sabiam muito pouco sobre o significado disso, sobre a fé cristã e sobre as implicações de sua confissão, porque uma vez que a catequese entrou em declínio, não havia o ensino bíblico, e aí então era como só os sacerdotes tinham alguma noção da doutrina bíblica e o povo era recebido sem essa instrução. Então, a instrução já na época da Idade Média, o credo, os 10 mandamentos, a oração do Senhor. Vamos para a época da Reforma. Então, na época da Reforma, muitos catecismos foram elaborados para ajudar na instrução dos que desejavam ingressar à igreja e também foram usados para a instrução de jovens e crianças. Então, alguns exemplos de catecismos da época da Reforma são o Catecismo Maior e Menor de Martinho Lutero, então, escrito em 1529, o Catecismo de Heidelberg, escrito em 1563, no Palatinado Renano, e o Catecismo Maior e o Breve Catecismo de Westminster, escrito em 1649. Então, quase 100 anos depois aí do Catecismo de Heidelberg, né? Um pouquinho, quase isso. Então, percebam, os reformadores, ao escreverem, esses não foram os únicos, tá? Muitos outros foram escritos nessa época, ou pelas igrejas locais, ou por pastores. Havia essa preocupação de ter um recurso para a instrução de pessoas que estavam deixando o catolicismo romano e abraçando a fé reformada, e também para a instrução de jovens e crianças. Para os reformadores, escrever os catecismos e promover a catequese para a instrução de novos membros e para a instrução dos filhos da aliança, para eles isso era visto como um retorno a uma prática antiga da igreja que naquele momento havia sido abandonada pela igreja romana. A esse respeito, João Calvino escreveu nas Institutas, no livro 4, no capítulo 19, na seção de número 4. Ele disse assim: antigamente existiu na igreja o costume de os filhos dos cristãos, depois que haviam crescido, fossem apresentados diante do bispo para que cumprissem aquele dever que era exigido dos adultos que se ofereciam ao batismo, pois estes se assentavam entre os catecúmenos até que, devidamente instruídos nos mistérios da fé, podiam fazer confissão de sua fé perante o bispo e o povo. Portanto, aqueles que haviam sido iniciados pelo batismo quando crianças, já que não haviam então se desincumbido diante da igreja em confissão de fé, ao final da infância ou na entrada de sua adolescência, eram de novo apresentados pelos pais e examinados pelo bispo segundo a fórmula de catecismo
que tinham então por certa e comum. Fecha aspas. Então, o Calvino falando sobre a catequese nas institutas, colocando a catequese como uma forma de instruir muito antiga, tanto para pessoas que desejavam batismo, adultos, né, que vinham do paganismo, quanto para aqueles que nasceram dentro da aliança e tinham recebido o batismo ainda quando crianças. Quando eles cresciam, quando eles se tornavam adolescentes, eles recebiam uma instrução para que eles pudessem publicamente confessar sua fé perante a Igreja de Cristo. O Lutero, falando sobre a catequese, disse o seguinte: levei a efeito uma mudança tal que nos dias de hoje, uma menina ou um menino de 15 anos de idade sabe mais a respeito da doutrina cristã do que sabiam todos os teólogos das grandes universidades em tempos antigos. A fala do Lutero parece não ser muito humilde, né? Mas eu acho que o que ele quer dizer é que esses teólogos das universidades antigas, eles estavam incorrendo em erro, porque eles tinham abraçado uma doutrina que não é uma doutrina bíblica. E Lutero entendia que a doutrina que ele estava ensinando através dos seus 2 catecismos, e que as crianças de 15 anos já sabiam, tinham estudado, conheciam, memorizavam esses catecismos, então por isso essas crianças saberiam mais, porque elas estavam com a doutrina correta. Então nós podemos observar, tanto no escrito de Calvino quanto de Lutero, que a catequese era voltada para 2 grupos. Tá? Os filhos da aliança, quer dizer, quando crianças eles receberam o sinal da aliança, o batismo, eles foram instruídos pelos seus pais, mas em algum momento eles recebiam um tipo de instrução formal para prepará-los para a pública profissão de fé. Então, perante a igreja, eles diriam: bom, eu sou membro da igreja não porque meu pai crê, mas porque eu creio em Cristo Jesus. E também era usada a catequese para adultos que desejavam então se tornar membros da igreja. Calvino faz referência a isso em uma carta, quando ele se refere ao catecismo, ele diz que o catecismo era uma fórmula de instrução para as crianças e os ignorantes, então aqueles que vinham, né, não conheciam o cristianismo bíblico, então eles eram instruídos para se tornarem membros da igreja. Então notamos que que na reforma, quando houve um retorno às escrituras, houve um retorno a essa preocupação de oferecer tanto aos filhos da aliança quanto a novos membros, pessoas que queriam ser membros da igreja, a instrução necessária para que tanto os filhos da aliança quanto essas pessoas que queriam ser membros pudessem professar a sua fé perante a igreja com certo entendimento. Então, procurava-se dar a eles a instrução mínima para que, quando eles fizessem sua profissão de fé, não fosse uma profissão de fé meramente para repetir alguma coisa que a pessoa nem entendeu, mas que houvesse, de fato, um entendimento. Então, é uma profissão de fé, porque a pessoa entendeu o que a Bíblia diz a respeito de certas coisas, e ela diz: eu creio nisso, eu creio que é isso mesmo, que Deus ordena assim, que ele se apresenta assim, eu creio no que ensina a palavra, que é resumido no catecismo, e então a pessoa faz a sua pública profissão de fé. Foi por isso que os reformadores cuidaram de desenvolver catecismos e voltaram à prática da catequese. Então, ao ser catequizado, alguém não está lidando com alguma coisa nova, uma invenção do nosso século, mas e tampouco está lidando com uma coisa: isso é dos romanistas. Não é. Na verdade, quando alguém está sendo catequizado, está tendo o privilégio de desfrutar de uma prática antiga da igreja, uma prática que foi recuperada na reforma. E então, isso é a nossa breve história da catequese. Então agora nós vamos para as dúvidas. Alguém tem alguma dúvida sobre este assunto? Uma breve história da catequese?
Parece que não, que ficou claro, né? Eu espero que sim, que não há motivos para dúvida. Então nós vamos para o ponto de número 3. Vamos falar agora sobre o conteúdo da catequese. Então, ao longo da história, as igrejas de Cristo perceberam que, dentre todo o ensino da fé cristã, existiam certos elementos que são essenciais, que são indispensáveis. Já na época da Reforma, ficou claro que tanto aqueles que desejavam se tornar membros da igreja, quanto os filhos da aliança, que são membros que receberam o batismo, né, mas que ainda não fizeram a profissão de fé, que ainda não participam da ceia, que eles precisavam conhecer pelo menos 4 tópicos essenciais. Então, os reformadores entenderam dessa forma, isso fica evidente pela estrutura de seus catecismos. Quais esses 4 assuntos essenciais? Eles deveriam entender o credo apostólico, os sacramentos, os 10 mandamentos e a oração do Senhor. Os reformadores, eles seguiram por esse caminho. Por isso, o Martim Lutero, no seu Catecismo Menor e também no seu Catecismo Menor, publicados em 1529, tratou desses mesmos assuntos, acrescentando aí, no caso, ao credo apostólico, aos 10 mandamentos e à oração, ele acrescentou o ensino sobre os sacramentos. Sobre esse conteúdo, o Martim Lutero escreveu, veja aí a citação, abre aspas, não conheço instrução ou orientação melhor e mais simples do que aquela que foi estabelecida desde o início da cristandade, que até agora assim permanece, qual seja os 3 pontos, os 10 mandamentos, o credo e o Pai Nosso. E aí, lembrando, no catecismo dele, ele acrescentou também o ensino sobre os sacramentos. Então, ao decorrer da história, pelo menos esses 3, e depois também o 4, né? Então, credo, 10 mandamentos e Pai Nosso, depois acrescentou-se os sacramentos. Esses eram os assuntos considerados pela igreja como assuntos essenciais para alguém que iria tornar-se membro da igreja, um adulto, né, convertido, ou um filho da aliança que iria fazer sua pública profissão de fé. O João Calvino, por sua vez, na sua primeira edição das Institutas da Religião Cristã, vale aqui ressaltar, né, que essa primeira edição ela é considerada por alguns estudiosos quase que como um catecismo, só que não com perguntas e respostas, né? Por quê? Porque ela traz os assuntos mais básicos. Essa primeira edição ela foi publicada em 1536. E essa primeira edição tinha 6 capítulos. Os 6 capítulos das Institutas eram os 10 mandamentos, explicação sobre o credo dos apóstolos, explicação sobre a oração do Senhor, tratou sobre os sacramentos, os falsos sacramentos e a liberdade de um cristão. Então, muitos catecismos da época da Reforma seguiram essa mesma estrutura, por exemplo, de Lutero, né? E credo, sacramentos, 10 mandamentos e oração do Senhor. O Catecismo de Heidelberg tem certamente exatamente essas explicações que aí estão. Essa explicação sobre o credo, explicação sobre os sacramentos, sobre os 10 mandamentos e sobre a oração do Senhor. Isso quer dizer, então, que para as igrejas nascidas da Reforma, tanto aqueles que desejavam tornar-se membros da igreja, quanto os filhos da aliança, que ainda não tinham feito a pública profissão de fé, precisavam conhecer, pelo menos, então estamos falando o quê? Das coisas mais básicas. O Lutero chegou a dizer que alguém que não conhecia essas coisas nem poderia se autodenominar como um cristão. Alguém que não conhece essas questões mais básicas, para ele não podia se dizer cristão. Então, por quê? Esses são os tópicos mais básicos que um cristão deve conhecer. E, infelizmente, a gente percebe aqui já uma dificuldade. Qual? Que muitos cristãos, se disser a eles assim, por favor, cristãos de 5, 10, 15 anos, abra sua Bíblia e mostre onde está a oração do Senhor. Eles não acham.
onde estão os 10 mandamentos? Eles não acham. Qual o resumo da fé cristã, o credo apostólico? Eles vão dizer, não, isso não. Eles vão rejeitar. Isso não é. Isso é da igreja romana, eles vão dizer. Então, mas essas pessoas, elas são rasas. Elas não têm os fundamentos, as questões mais básicas que um cristão deve ter e sobre o qual todo o restante deve estar fundamentado. Então, os catecúmenos deveriam conhecer, em primeiro lugar. Eita. Aqui, não. Em primeiro lugar, eles deveriam conhecer o credo apostólico. Então, através do credo apostólico, eles seriam instruídos nas verdades básicas da fé cristã. Isso tem a ver com doutrina cristã. Em segundo lugar, eles deveriam conhecer os sacramentos. Então, eles seriam instruídos aí sobre a adoração cristã. Em terceiro lugar, os catecúmenos deveriam conhecer os 10 mandamentos. E desta forma, eles seriam instruídos a respeito do comportamento do cristão, a ética cristã. Então, em outras palavras, como eles deveriam viver em gratidão pela salvação recebida inteiramente pela graça. E, por fim, eles deveriam conhecer a oração do Senhor, através da qual eles aprenderiam a orar corretamente, aprenderiam sobre a vida piedosa. Então, note, doutrina, adoração, ética e piedade. São esses assuntos que estão nos antigos catecismos da Reforma, e o cristão deve conhecer algo que a Bíblia ensina sobre a doutrina cristã, e aí é resumida no credo apostólico, que a Bíblia ensina sobre a adoração, aprendemos ao estudar sobre os sacramentos, o que a Bíblia ensina sobre a ética, nos 10 mandamentos, e o que a Bíblia ensina sobre o viver piedoso através da oração. Aprendemos com a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Portanto, explicar esses elementos básicos, ao explicar esses elementos, o catecismo se apresenta como um resumo da fé cristã. Agora, que tipo de resumo? Um resumo que todo cristão necessariamente deve conhecer. Então, há nos nossos dias uma perspectiva que rejeita a instrução, né? A doutrina mata, a doutrina sufoca, a doutrina faz isso e aquilo. Então essas pessoas, o que importa é o amor. Mas se você lê a carta do Senhor Jesus Cristo direcionada à igreja de Éfeso, lá no livro do Apocalipse, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo elogia a fidelidade doutrinária daquela igreja e critica a falta de amor. Então, não é que é para trocar uma coisa pela outra. É para ter a fidelidade doutrinária e também o amor. Então, não devemos trocar. Temos que ter as duas coisas. Então, quando Lutero falando sobre essas partes, né, esses 4 elementos aí, ele escreveu lá no prefácio do Catecismo Maior, está aí no slide. Ficamos nisso até que jovens e velhos, quantos queiram chamar-se e ser considerados cristãos, estejam bem treinados nelas e com elas familiarizados. Então, para Lutero, o cristão deveria. O catecismo não era um recurso para uma vez, mas para o resto da vida, e ele deveria se familiarizar com este ensino, ser treinado nesse ensino até ficar velho. Para isso, o Lutero ele propõe lá nas suas obras uma estratégia. Em primeiro lugar, ele dizia que o cristão deveria memorizar o credo, memorizar os 10 mandamentos, memorizar a oração do Senhor, palavra por palavra. Em segundo lugar, ele diz que o cristão deveria buscar a compreensão disso. Né? Por exemplo, ele memorizou os 10 mandamentos. E aí tem lá o mandamento, não furtarás.
Então ele tem que buscar a compreensão. O que esse mandamento quer nos ensinar? Né? O que é requerido aqui? O que é proibido aqui? Então ele busca compreensão. E em terceiro lugar, ele deveria buscar aprofundamento, quer dizer, continuar cavando e aprendendo as implicações disso que ele confessa a respeito, por exemplo, do oitavo mandamento, para a sua própria vida. Então, seria memorizar, compreender e aprofundar. E isso é algo útil não só para o início da caminhada cristã, mas por toda a vida, pois se torna então um subsídio para as devoções, é assim que Lutero usava como uma ferramenta para as suas devoções. Então, antes de orar, ele recitava o credo, recitava a oração do Senhor, recitava os 10 mandamentos, e isso também é uma arma contra a nossa luta, contra a carne, contra o mundo e o diabo. O próprio Lutero, sendo um doutor, ele disse que ele tinha que permanecer como aluno do catecismo, no sentido de que ele diariamente precisava voltar ao credo apostólico, aos 10 mandamentos e à oração do Senhor, para ler, recitar, meditar e orar. Então, ele usava esses elementos básicos como ferramentas para a sua devoção. Ele memorizou, então ele, antes de orar, ele lia, ele recitava, ele pensava, por exemplo, sobre o oitavo mandamento, né? Então, alguém meditar sobre o oitavo mandamento. Se a pessoa tem o catecismo, então ela tem uma ferramenta que ajuda a compreender o sentido do oitavo mandamento. Então, na sua devoção, ele pode meditar sobre isso e ele pode orar a esse respeito. Pode orar a esse respeito, por exemplo, para dar graças em relação ao oitavo mandamento. Vai agradecer pelo trabalho, vai agradecer pelos dons que recebeu do Senhor, pelos recursos que tem. Pode orar pedindo perdão, por exemplo, por ter um coração que está pensando só em si e não contribui para que outros sejam socorridos. Então, existem várias maneiras de ampliar isso aí. Então, uma singela forma de orar é uma obra de Lutero. Eu acho que está no YouTube um curso que eu dei nessa obra que trata deste assunto, né? Como fazer os devocionais com base nesses elementos aí. Portanto, à luz do que nós acabamos de ver, nós concluímos que um jovem que deseja professar sua fé, ou um adulto que deseja ser recebido como membro da igreja, por meio da pública declaração de fé, ele deve receber a instrução a fim de que ele possa conhecer, compreender, crer e confessar esses pontos rudimentares da fé cristã, os quais nós encontramos no credo apostólico, no ensino dos sacramentos, nos 10 mandamentos e na oração do Senhor. Tá? Então esse foi o tópico sobre o conteúdo da catequese. E aí eu pergunto mais uma vez se alguém tem alguma dúvida. Muito bem, parece que não. Vamos seguir. Ponto 4. O que é... ponto 4 é a importância da catequese. Esse é o nosso ponto de número 4. Pastor? Sim? Sou o Paulo. Eu estava tentando botar o microfone e não consegui. Eu vou voltar aqui, Paulo, lá para as dúvidas. Pronto, pode fazer a pergunta, Paulo. O senhor disse no início que tinha pessoas que queriam conhecer a fé reformada aqui nesse grupo, não é isso? Sim. E o senhor falou nesse tópico 3 que uma parte primordial para a catequese é a explicação da oração do Senhor. Da oração do Senhor, não, perdão. Dos 10 mandamentos, ou seja, da ética cristã. E essas pessoas que estão começando, eu queria que o senhor só comentasse, se puder, não é dúvida, porque essas pessoas podem confundir a cabeça ou até serem enganadas, né? A gente tem dispensacionalismo hoje que fala que os 10 mandamentos eram só para o povo judeu, o que é uma mentira. Aí, como tem gente que está começando na fé reformada,
Eu queria que o senhor talvez fizesse um comentário sobre isso. Ok, obrigado, Paulo. Bom, de fato, nós vamos lidar com esse tipo de dificuldades, né? Não só em relação aos 10 mandamentos, mas, por exemplo, em relação em primeiro lugar, ao credo dos apóstolos, porque há pessoas que vão dizer, isso é da igreja romana, quando não é da igreja cristã, então é da igreja de Cristo. Uma vez eu estava dando uma aula numa igreja arminiana, pentecostal, eu fui professor lá por muito tempo, por mais de 5 anos, num curso de teologia, quase sempre com muitos embates. E quando o livro tratou da história da igreja e falou sobre o credo apostólico, falou assim, rapidamente, mas eu aprofundei o assunto na aula, e quando eu falei isso, os alunos ficaram um pouco, né? Não, isso é da igreja romana e tal, um pouco perturbados. Aí eu coloquei no slide e disse, tá bom, me digam qual desses pontos não é ensinado na Bíblia. E eu estou esperando até hoje alguém deles lá me responder. Eu dei uma semana para eles estudarem, me responderem, e na aula seguinte ninguém tinha nenhum ponto que não estava na Bíblia. Então, cria-se essas dificuldades. Uma outra dificuldade que vem, como Paulo mencionou, daquela ideia, né, de que a lei passou e agora nós estamos na época da graça, que divide a história do povo da redenção em dispensações, como se quando encerra-se uma, começa-se a outra e aquela outra, a antiga fica invalidada. E aí eles dizem que a dispensação da lei terminou, que estamos na dispensação da graça. Porém, não foi isso que o Senhor Jesus Cristo ensinou no seu famoso sermão chamado Sermão do Monte. Ele deixou bem claro que ai daquele que tentar tirar a menor parte da sua lei, que vai passar os céus e a terra, a sua palavra permanece. Então, não essa conotação, né, ela não existe. Por exemplo, uma vez, uma pessoa estava discutindo isso comigo, uma senhora, e aí eu fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei, certo, Abraão foi salvo pela fé ou pelas obras? Moisés foi salvo pela fé ou pelas obras? E não foi fé, eu disse pela graça. Foi salvo pela graça ou pelas obras? E aí eu fui dizendo vários personagens, porque ela estava dizendo, né, que a graça só tinha começado a partir de Cristo. E eu perguntei, tá, e esses personagens todos aqui, como eles foram salvos? Não foi pela graça, foi pelas obras? E aí mostrei o texto romano que Paulo diz claramente que ninguém pode ser salvo pelas obras, né? Salvação desde o começo até o final é uma salvação pela graça. E a lei de Deus, ela permanece. Os 10 mandamentos são fundamentados no caráter de Deus, que é santo. E esses mandamentos permanecem sobre as nossas vidas. Nós devemos viver esses mandamentos não para sermos salvos, mas exatamente porque somos salvos. E isso foi entendido na história da igreja, e a razão das pessoas rejeitarem isso é porque elas abandonaram a catequese. Quando você abandona a catequese e abandona esses elementos básicos, você fica sujeito à instrução individual, né, de um pastor ou de outro, que ele acha que deve ensinar, e aí cria-se esses modelos como o dispensacionalismo, que vai negar, né, o uso da lei. Mas os reformadores, na fé reformada, nós cremos, e os reformadores ensinaram isso, e cremos que é o ensino da Bíblia, que nós devemos responder à salvação graciosa que nos foi dada gratuitamente, devemos responder vivendo de acordo com a lei de Deus, que não é só a letra, é o sentido de todos aqueles mandamentos que esperamos estudar aqui futuramente na nossa catequese. Bom, obrigado, Paulo, pela sugestão. Vamos para o próximo ponto. Ponto 4. Agora sim, a importância da catequese. Então, reunindo o que nós já temos visto, nós podemos observar agora algumas definições para a catequese. Eu reuni aí a definição de alguns estudiosos. Talvez eu tivesse que colocar na ordem cronológica, né?
A ordem cronológica seria primeiro Zacarias Ursinos, que foi um dos homens que elaborou o Catecismo de Heidelberg. Veja aí a citação do meio. Ele disse assim, a respeito da catequese, que a catequese é a breve e elementar instrução que é dada de forma oral em relação aos rudimentos de qualquer doutrina em particular. Na Igreja, refere-se a um sistema de instrução relativa aos princípios básicos da religião cristã desenvolvido para os ignorantes e as pessoas sem instrução. Depois, nós temos um escritor holandês chamado Joaquim, acho que é Joaquim ou Jacó, agora não lembro, Jacob van Bruggen. Ele disse assim, que a catequese se refere à instrução da igreja, à instituição da igreja para instruir seus membros mais jovens na verdade revelada nas escrituras a fim de se tornarem membros confessos. E num livro um pouco mais recente, o Packer e o Gary Parrett escreveram um livro da cultura cristã que trata sobre a catequese. Escreveram o seguinte: a catequese é o ministério da igreja de firmar e desenvolver o povo de Deus no evangelho e em suas implicações para a doutrina, adoração, seu dever e deleite. Note que essa última citação, eles entendem a catequese como uma coisa continuada e não apenas no início. Então, como cristãos reformados, nós recebemos essa herança, a qual nós devemos zelar por manter, isto é, que os novos membros sejam catequizados e que os filhos da aliança, antes de professarem sua fé publicamente, também recebam a instrução bíblica naqueles pontos essenciais, elementares, para que eles façam, tanto os novos membros quanto os filhos da aliança, possam fazer perante a igreja a sua pública declaração de fé e fazer isso com entendimento, com compreensão a respeito dos rudimentos da fé cristã. Então, a importância dessa instrução, ela pode ser percebida quando nós pensamos sobre as promessas e obrigações da aliança. Por exemplo, os filhos da aliança, eles têm a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Essa promessa é feita através do batismo. E eles, a essa promessa, precisam responder com fé. E é por isso que eles devem receber a instrução necessária a respeito da fé. Os adultos que desejam se tornar membros da igreja também devem ser instruídos para que eles possam fazer a sua pública declaração de fé com entendimento. Eles possam confessar, dizer esta é minha fé e saber o que estão fazendo. Vamos ver aqui uma passagem bíblica em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Vamos lá. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, o que é preciso para que alguém seja salvo? O texto de Romanos diz que é preciso crer com o coração. Então, isso é fé pessoal da pessoa. E é preciso confessar com a boca. Isso é a declaração dessa pessoa perante outros que creem e que ela também crê juntamente com eles. Ela tem a mesma fé, a fé da Igreja de Cristo. Essa confissão aqui é uma confissão doutrinária. Ela confessa a sua fé em Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, para que isso aconteça, é necessário que a pessoa seja instruída e tenha um conhecimento mínimo da doutrina cristã. O Carl Trueman
naquele seu livro chamado Imperativo Confessional, ele diz o seguinte: a confissão doutrinária e a fé pessoal estão íntima e inseparavelmente ligadas à salvação descrita por Paulo. A situação de alguém como cristão não pode ser separada das palavras. Ou seja, alguém que diz assim, eu quero ser um cristão, sem esse conteúdo da fé, ele não pode ser um cristão, não pelo modelo bíblico. O modelo bíblico requer essa confissão, requer que a pessoa confesse o mesmo que Deus diz em sua palavra. Então, esse confessar é repetir aquilo que Deus diz em sua palavra. Alguém só pode aceitar e confessar publicamente as promessas do Evangelho quando ela entende o significado dessas promessas, quando ela conhece essas promessas. E o objetivo da catequese é justamente mostrar esse conteúdo para que a pessoa confesse publicamente com entendimento. Aqui nós devemos notar que sem a catequese, a igreja está correndo um grande risco. Por quê? Logo, a igreja corre o risco de perder a sua identidade confessional. Então, pense assim. Imagine uma igreja onde os jovens não recebem sólida instrução na fé cristã e onde os novos membros também não são instruídos nessa fé cristã. Amanhã, alguns desses jovens, alguns desses novos membros se tornarão presbíteros da igreja. E esses homens que se tornarem presbíteros da igreja, que não foram catequizados, geralmente não darão valor à catequese. E no futuro pode ser que os filhos deles peçam para que esses documentos sejam retirados, não sejam mais ensinados, que não haja mais pregação catequética e que as confissões sejam abandonadas. Há um processo. O processo primeiro há um declínio na catequese, aí há um declínio entre os oficiais, um declínio na igreja, e então aquele documento se torna basicamente um documento morto na vida da igreja. Uma prova disso é quando você vai conversar com uma igreja com um oficial de uma igreja que é confessional, e ele sequer conhece a sua confissão. 2 exemplos para isso, né? Um exemplo numa igreja presbiteriana, em que alguém mencionou os padrões de Westminster e o presbítero disse, mas isso é o quê? É de comer? É o que é isso aí? Ele não tinha a mínima noção do que era. Isso é vergonhoso, porque existe um processo que implica que ele sabe, que ele conhece isso aí, que ele concorda com esses símbolos de fé. Então, mas muitas vezes as coisas são feitas de uma maneira tão atropelada, deixa isso para lá, só assina aqui, diz que sim, pronto. E aí a pessoa vai sem conhecer, e depois, quando alguém começa a ensinar, ele começa até lutar contra aquela pessoa, pensando que está fazendo certo, que aquela doutrina é uma doutrina nova que está sendo infiltrando na igreja. Um outro exemplo é de uma igreja que já foi para o caminho da apostasia, a Igreja Reformada da Holanda, em que um pastor, colega meu, foi fazer uns cursos lá, e aí ele estava contando sobre a confissão belga, a alegria de ensinar a igreja e tal, e a pessoa que o recebeu, que era um membro da igreja, um presbítero da igreja na Holanda, disse, ih, rapaz, esquece isso, catequese, catecismo de Heidelberg, confissão belga, isso já era, isso aí já está passado, agora é outra coisa. Então veja que tristeza, ele ficou muito triste de ouvir aquilo da boca de um presbítero de uma igreja que outrora foi uma igreja confessional e da onde nasceram os canos de Dort. Então, é simplesmente o resultado de uma apostasia quando se abandona a catequese o viver, né? Não é só estudar, mas o viver aquilo que se está estudando. Então, é importante que as crianças recebam instrução, que os novos membros recebam instrução. A catequese a sólida instrução na fé que professamos é de importância vital. Isso foi reconhecido por Calvino. Ele enviou uma carta a Eduardo Seymour, o conde de Hertford, o duque de Somerset,
que foi o regente da Inglaterra durante a menoridade do rei Eduardo VI. Essa carta de João Calvino ao Eduardo Seymour foi de 22 de outubro de 1548. E vejam o que ele escreveu. Abre aspas. Em seguida, que tenham uma fórmula comum de instrução para as crianças e os ignorantes, que sirvam para familiarizá-los com algumas doutrinas para que sejam capazes de diferenciar entre elas e a falsidade, as corrupções que possam fazer-lhes oposição. Creia-me, Monsenhor, a Igreja de Deus jamais preservará a si mesma sem um catecismo, pois ele é como a boa semente que impede de extinção o bom cereal e faz multiplicar-se era após era. Portanto, se o Senhor pretende construir um edifício duradouro que não entre logo em decadência, providencie para que as crianças sejam instruídas num bom catecismo que mostre resumidamente a elas e em linguagem apropriada à sua tenridade em que consiste o verdadeiro cristianismo. Bom, essas foram as palavras da carta de Calvino. Então, notamos que as igrejas de Cristo devem promover esse tipo de instrução para os jovens, para as crianças, para aqueles que querem fazer parte da membresia da igreja. Muitas vezes pode parecer um processo demorado, um processo que às vezes a pessoa não dá valor, não entende a importância da catequese, né? Eu quero logo me tornar membro, aí quer pular as etapas, mas isso é importantíssimo porque cria um fundamento. Então, quando a pessoa fizer a sua profissão de fé, ela vai fazer com entendimento. E se ela fizer com entendimento, possivelmente ela não vai ser alguém que logo em seguida estará querendo sair da igreja, porque eu não entendi que era assim. Não, ela vai ter o entendimento. Pode até sair, mas não vai acontecer com tanta regularidade isso aí, porque às vezes a pessoa está ali, quer todo rápido e sai rápido também, né? Então, este curso visa contribuir com isso, para que vocês tenham esse fundamento, que vocês conheçam os elementos mais básicos da fé cristã de uma forma mais firme possível, né? Não estou dizendo aqui que vocês não conhecem nada, nem atestando, dando a vocês um atestado de ignorância, mas vamos, por assim dizer, voltar para estruturar melhor esse conhecimento, abordando aquilo que é de mais básico que um membro professo da igreja formada deve conhecer. E aí então vocês conhecerão o que é a fé reformada, o que ela professa, e aí esse é um problema, né? Muitas pessoas estão conhecendo a fé reformada não pelos reformadores e não pelos catecismos, mas por outros autores modernos. Então, muitas vezes, essas pessoas estão lá no Facebook e outras redes sociais discutindo questões do telhado quando elas nem colocaram ainda o alicerce. Então há um atropelo, né? Elas não aprendem no caminho certo, começando do mais básico para o mais complexo. Elas dão um salto, descobri as doutrinas da graça. Aí daqui a pouco já quer discutir se é infra ou supra. Então ela está discutindo aquilo tudinho. Mas se você perguntar a ela o sentido das palavras que o Senhor Jesus ensinou na sua oração, muitas vezes não sabe. O sentido dos 10 mandamentos não sabe. Então há uma brecha e a pessoa parece ter muito entendimento, mas é um entendimento que muitas vezes um sopro leva, porque não tem o fundamento. Essa mesma pessoa que pode estar hoje discutindo se é infra ou supra, amanhã diz, eu abracei catolicismo romano. Eu agora sou budista. Então, isso tem acontecido, infelizmente. Então, nós devemos cuidar dos fundamentos em primeiro lugar. Por isso, tenham consciência. O curso é de vital importância para quem deseja estruturar bem a sua fé para depois ir para as questões mais complexas. Para vocês terem certeza, como disse Lucas para Teófilo, né? Ter a certeza naquilo que vocês foram instruídos. Alguém tem alguma dúvida? Victor,
Não sei se é exatamente uma dúvida, né? Mas eu queria perguntar: as igrejas reformadas do Brasil têm a prática da pregação catequética que o senhor mencionou, né? Eu queria saber, né? Vocês entendem que há uma base bíblica específica para esse tipo de pregação? Ou se é uma forma, digamos, alternativa de pregação da Escritura? Porque para mim ainda soa com uma certa estranheza isso, pregar em cima de um catecismo. Eu entendo. Bom, essa prática ela é oriunda da época da Reforma, e o que os irmãos da Reforma estavam entendendo é que essa doutrina exposta no catecismo é a doutrina bíblica. Então, o que eu estou pregando é a doutrina bíblica. Existem basicamente duas escolas concernentes a isso. Escolas no sentido de questões práticas. Alguns pastores entendem, então, que ao pregarem a doutrina bíblica, eles estão pregando a Bíblia. Então, eles leem o catecismo, leem as escrituras e apresentam aquela doutrina. Outros pastores, eles começam com uma leitura da escritura e vão expor aquele texto da escritura que ensina aquela doutrina. A desvantagem disso é que nunca vai haver um texto bíblico que ensine tudo que está sendo ensinado num dia do Senhor. Vamos dizer que tem 5 tópicos principais ensinados num dia do Senhor. Ele vai achar um texto que fala sobre um deles. Então ele vai pregar esse texto e vai expor aquela doutrina e talvez mencionar as outras coisas que tem no catecismo, mas ele vai usar a exposição do texto bíblico. Eu, particularmente, inclusive por essas dificuldades que algumas pessoas possam ter em relação a este assunto, as minhas pregações catequéticas, elas basicamente são o quê? A exposição de um texto bíblico que vem, geralmente até lá na parte de baixo do catecismo, né? Tem lá a doutrina e aí tem os versículos que ensinam aquela doutrina. Aí eu escolho um daqueles versículos e desenvolvo aquele aspecto da doutrina. No ano que vem eu desenvolvo um outro texto, um outro aspecto daquela mesma doutrina. Então, nesse caso, provavelmente alguém não teria dificuldades, porque quando ela for ouvir, ela vai ouvir a exposição de um texto bíblico. Ela vai estar ouvindo uma pregação totalmente bíblica que vai mencionar a doutrina do catecismo. Então, algumas pessoas têm dificuldades com isso. Se eu não me engano, no site Toda Escritura, os artigos da revista Diaconia estão lá, e eu acho que tem lá uns 2 ou 3 artigos sobre esse tipo de pregação, que é pregação catequética, que talvez você possa dar uma olhada lá depois. Tá bom? Espero ter respondido a você. Mais alguém? Boa noite. Pode falar. Eu vou deixar a irmã falar primeiro. Vai lá. Quem foi que falou? Oi, eu não sei se está funcionando. Tá, sim, pode dizer, Luma. Tá bom, boa noite. Seria mais um comentário, porque o senhor falando sobre a importância da catequese, esses dias teve até uma confusão no Instagram, porque está tendo uma onda de protestantes que estão migrando para a Igreja Católica, seguindo, como se diz, pessoas do Instagram, né, que são famosos no Instagram por sendo católicos, e as pessoas protestantes seguem eles e acabam migrando para o catolicismo. E a Simone Quaresma postou esses dias vários vídeos falando que isso está acontecendo porque a gente não conhece os fundamentos da igreja, a gente não entende sobre a nossa igreja e acaba sendo levado por qualquer onda, assim, muito fácil, né? Porque se a gente não é firmado naquilo, qualquer vento leva a gente. E deu muita confusão esses dias lá.
ela falando sobre isso, e o senhor dando aula sobre isso agora, eu me lembrei e deu pra gente perceber como é realmente importante a gente estar firmado naquilo que a gente acredita, para não ser levado por qualquer vento, assim, por qualquer onda. Exatamente, Luma. Eu tenho já falado sobre isso já há algum tempo, sobre essa debandada de alguns ditos reformados, cristãos reformados, para o catolicismo romano. Essa debandada, muitas vezes, ela tem a ver com Olavo de Carvalho, conservadorismo, homeschool e celebridades romanistas no Instagram. Então a pessoa começa a ler, aí lá existem pessoas que estão falando de romances, de Platão, de filosofia, de não sei o quê, e eles não acham isso tanto no meio protestante, e aí, por amor a essas coisas, eles começam a ir por lá, ou buscando materiais para a educação domiciliar, ou procurando ler livros sobre conservadorismo, eles acabam indo nessa direção. Eu conheço algumas pessoas que foram nessa direção, eu fui pastor, inclusive de pessoas que, pelo menos de uma pessoa que foi nessa direção, e minha perspectiva de geral pessoas que já tinham muita luta em ler a Bíblia, não estavam lendo a Bíblia, que não se mantiveram aprendendo as coisas sobre a fé cristã e a reforma, então receberam alguma instrução básica, mas não prosseguiram nisso, não liam a Bíblia e não procuraram estudar os reformadores. Então, se tornam presas mais fáceis. E muitas vezes o que motiva é o orgulho, né, de estar ali. Eu acho que uma pessoa que está com a Bíblia aberta, que ela leia a Bíblia, que ela conhece a doutrina cristã, ela não vai ceder. Mais fácil ela desistir de ser cristã do que ela ir para o catolicismo romano. Obrigado, Luma. Everton, e nós já temos aí no finalzinho para concluir, tá, gente? Só o Everton. Exato. É apenas um comentário em cima da questão que o irmão Vitor levantou acerca da pregação catequética. Tem uma palestra do pastor Lúcio, eu não lembro exatamente o nome, já assisti faz algum tempo, ele fala sobre essas questões. O tema da palestra tem alguma coisa a ver com profissionalidade, não lembro exatamente agora. Mas ele fala que os pastores remonstrantes estavam deixando de lado a pregação catequética e justamente para pregar aquilo que era conveniente a eles, ao que eles criam, né? Então, foi decidido, foi convencionado dentro da Holanda, que a pregação catequética seria obrigatória para que todo o conselho de Deus fosse pregado, e não fugissem disso, aqueles que eram contrários. Um comentário mesmo. Ok, obrigado, Everton. Tem um vínculo com isso, e, na verdade, em Heidelberg, quando dividiu em 52 domingos, era para que houvesse essa instrução durante os 52 domingos do ano. Ou seja, acabou, volta tudo de novo. Acabou, volta tudo de novo. Então, garantia um reforço constante nessas questões mais básicas, né? Bom, nós vamos concluir. Se ficou alguma dúvida, você me mande uma mensagem. Eu posso responder ou lá no grupo ou na próxima aula, tá bom? Quero agradecer a todos vocês a presença aqui na nossa aula. Dizer que, se o Senhor Deus permitir, na próxima quinta-feira nós vamos para a aula de número 2. E para um futuro mais distante, as aulas vão estar disponíveis no nosso canal, tá bom? Então, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esta aula. Senhor Deus, Pai bendito e eterno, nós queremos te dar graças por este momento em que tivemos a oportunidade de iniciar o nosso estudo, pensando um pouco sobre o que é catequese. Pedimos que o Senhor nos dê compreensão, maturidade, que o Senhor mesmo nos instrua, que nós possamos crescer na compreensão da Tua palavra e, pela Tua graça, nós possamos colocá-la em prática. Orienta-nos em tudo o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Cristo.
eu tenho um pedido final a fazer a vocês. Tá? O pedido é o seguinte: se você é membro de uma igreja, eu quero encorajá-lo a comunicar ao seu pastor que você está fazendo esse curso. Tá bom? Por quê? Porque eu estou assumindo aqui uma responsabilidade, está ensinando alguma coisa para algumas pessoas. Então, eu não sei a situação específica de cada um, eu sei que algumas pessoas não estão congregando especificamente em alguma igreja, ou estão de mudança, procurando uma igreja, então isso é outra situação. Mas se você congrega numa igreja, se tem pessoas responsáveis por você, é bom você comunicar a elas: olha, eu estou fazendo um curso online sobre o Catecismo de Heidelberg com o pastor Ianai. O conselho ficar ciente para que eles possam pastorear você caso necessário, tá bom? Então peço a vocês que façam essa gentileza de comunicarem isso, caso vocês estejam sob algum pastoreio. Muito obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe. Eu vou encerrar então a gravação.